investindo em CRI e CRA, Certificado de Recebíveis Imobiliário e Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Para explicar de uma maneira bem simples como funciona este tipo de investimento em renda fixa, vamos imaginar a seguinte situação. Existe um galpão logístico muito bem localizado e o dono deste galpão logístico recém-construído oferece para as Casas Bahia, por exemplo. As Casas Bahia aceitam utilizar este galpão, alugar este galpão por 10 anos. E o aluguel que ela vai pagar mensalmente, somado, dará 10 milhões, por exemplo. Só que, para o dono do galpão, evidentemente, seria muito mais interessante receber este montante todo de uma só vez, no presente momento, não em pequenas parcelas ao longo desses 10 anos. Mas para as Casas Bahia, isso não seria possível, nem viável. É aí que entra o papel da securitizadora. Não vai confundir com seguradora. E o que a securitizadora faz? Ela transforma um fluxo de caixa futuro, as prestações que a Casas Bahia vão pagar ao longo desses 10 anos para o dono do galpão logístico, em um valor imobiliário do presente. A securitizadora, ela vai fazer as contas, lógico, não vai pagar o montante de 10 milhões, digamos que ela pague 6 milhões imediatamente para o dono do galpão logístico. E como a securitizadora conseguiu este valor de 6 milhões? A securitizadora vai emitir um título CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, para captar no mercado com investidores, você, por exemplo, estes 6 milhões. E quando estes 6 milhões estiverem na securitizadora, ela vai pagar o dono do galpão imediatamente. É isso que ocorre. A diferença entre os 10 milhões iniciais que as Casas Bahia vão pagar mensalmente para o galpão logístico e o que a securitizadora pagou para o dono do galpão imediatamente, essa diferença de 4 milhões é o spread, ou o lucro que os investidores esperam e vão receber ao longo dos meses depois de terem investido nesse título CRI. Podemos imaginar a mesma situação ocorrendo com o CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Só que, ao invés de ser um galpão logístico e Casas Bahia, poderiam colocar aí um produtor agrário, rural e silos de armazenamento, por exemplo. O importante é entender a logística da negociação. Existem ainda alguns pontos importantes sobre este tipo de investimento. Por exemplo, o Fundo Garantia de Crédito. Neste tipo de negociação CRI e CRA, não existe a garantia de crédito que é dada para outros investimentos da renda fixa. Outro ponto que devemos considerar como importante é que
os investimentos em CRI e CRA são isentos de imposto de renda, o que não acontece com outros títulos de renda fixa. Um terceiro ponto a ser verificado. Quando você vai fazer um investimento em CRI e CRA e entende toda esta dinâmica que foi explicada, em qual ponto, em qual elo desta corrente você deve fixar sua atenção, né? Qual ponto pode dar calote? Será que seria aí o galpão logístico? Seria a securitizadora? Não. No caso apontado, seria aí as Casas Bahia. Então, quando você vai investir em um CRA, você tem que saber qual empresa está fazendo o pagamento mensal para a securitizadora. É esta empresa que você deve analisar como segura ou não, antes de fazer o investimento. Um último ponto a analisar é que, se você não se sente ainda seguro, preparado para investir em CRI e CRA, você pode fazer o investimento em fundos imobiliários de papel, pois os fundos imobiliários de papel, diferente dos fundos de tijolo, eles investem em vários CRIs e CRAs. E aí você pode estar investindo nesta modalidade através dos fundos de papel. Sem falar que, como são um fundo de investimento, eles conseguem uma rentabilidade bem maior do que o indivíduo que vai comprar o CRI e o CRA pessoalmente. De qualquer maneira, CRIs e CRAs são investimentos de renda fixa que se valorizam bastante e devem ser considerados na hora de um investimento. Espero que este vídeo tenha ajudado. Se isso ocorreu, deixe seu like, faça um comentário abaixo e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!